Olá, Derivação do Infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. E sim, um extraterrestre de uma realidade paralela é o meu maior mentor hoje em dia e eu não estou zoando. Pode ser loucura? Pode ser loucura. Considere isso. Mas as respostas que ele me trouxeram muita clareza de como eu posso contribuir de fato com a transição planetária. Como que eu posso co-criar uma realidade mais positiva, mais próspera, mais abundante, atraindo pessoas da minha vibe, da minha direção, alinhado com o meu propósito de vida. Então nesse vídeo aqui, eu vou trazer pra você o que eu considero os 13 ensinamentos principais do Bashar sobre cocriação e sobre manifestação de uma transformação pessoal profunda. Mesmo que você tenha traumas de infância, mesmo que você tenha procrastinado há bastante tempo e mesmo que tenham vários conhecimentos que te confundem na internet sobre esse tipo de assunto, tu vai ver que esses ensinamentos aqui vão ser tipo uma flecha de clareza na sua mente. Então, primeiro de tudo, vamos falar do Bashar. O Bashar, ele é um ser, que nem você tá vendo nesse vídeo aqui, que vem sendo canalizado por um médium chamado Daryl Anka, lá nos Estados Unidos, há mais de 40 anos. E eu venho acompanhando essas transmissões dele, que é centenas e centenas de horas de transmissão. Eu tenho escutado, assistido, e ele tem sido, que nem eu falei, um grande mentor, um grande guia na minha vida. Trouxe várias respostas e ainda traz várias respostas para questões existenciais, emocionais, de cocriação, práticas da vida. E eu vou te trazer agora um resumo, uma recapitulação do que o Bashar traz, de onde ele vem, qual que é a função dele na civilização dele, algumas provas da existência dele de fato e o que eu penso no final, se eu acredito o quanto dessas coisas eu acredito que de fato são reais. Então vamos lá. O Bashar, ele explica que ele vem de um planeta chamado Essassani. Se a gente fosse ver no nosso universo, ele tá na direção da constelação de Órion. Então se a gente apontasse um telescópio, a gente conseguiria ver, por mais de que a gente não consegue, porque ele explica que ele vem de um universo paralelo, então é de um outro universo, de uma outra realidade paralela, que não é esse universo que a gente tá, e 2000 anos, o que a gente chamaria de futuro. Então ele vem de um universo paralelo do futuro. E por que ele consegue, como que ele consegue fazer isso? A explicação dele é que a civilização dele já expandiu a consciência deles num nível de perceber que o espaço-tempo são só ilusões criadas dentro da consciência, então ele consegue se locomover de uma forma muito mais dinâmica, fluida e livre, através disso que a gente chama de espaço e tempo linear. Então para eles ir no passado, presente e futuro é algo muito mais fácil do que para nós. E as naves deles já têm total tecnologia de não só ir de um ponto para o outro, eles conseguem simplesmente estar num ponto e depois estar no outro ponto no espaço. Simplesmente porque eles já têm a tecnologia para isso. Ele explica que ele vem desse planeta, ele explica que a civilização dele está num nível de evolução espiritual e tecnológica muito mais avançado que a nossa, que eles vivenciam, todos eles, uma conexão telepática unificada, então toda a civilização dele sente uns aos outros. Eles são exploradores do cosmos, totalmente conectados com a natureza. O planeta deles é totalmente conservado e no planeta deles também tem espécies bem diferentes do que as espécies na Terra, por mais de que tenha algumas espécies de animais que são parecidas. O Bashar explica que dentro da civilização dele, cada um dos membros vivencia sincronicidade perfeita. Então, tipo, todo mundo tá sempre no lugar que precisa estar, quando precisa estar, porque eles estão sempre em alinhamento constante com a alma deles, com o eu superior deles, ou seja, com o que a gente chama de chamado, propósito. E ele explica que uma das grandes funções dele, naturalmente, foi de especialista em primeiros contatos. Então ele explica que uma grande paixão dele é viajar pelo cosmos com a nave dele, entrando em contato com civilizações que ainda não despertou, que ainda não expandiu a sua consciência para a realidade multidimensional e multiespécies que é no universo. Planetas como, por exemplo, a Terra nesse momento que a gente está agora. Então o Bashar explica que as transmissões que ele faz através do Daryl Anka são, na verdade, uma forma de preparar a nossa civilização e de ver se a gente está preparado e disposto também a, em algum momento, ter contatos físicos com a civilização dele e com outras civilizações. E ele explica que o primeiro passo que eles dão quando eles entram em contato com civilizações assim é dando informações, que são informações de conhecimentos que eles aplicam na vida deles, para ver se a civilização está disposta a receber e aplicar aqueles conhecimentos, para que daí possa acontecer uma ressonância vibracional maior com a vibração deles e a nossa vibração, para que eventualmente a gente possa ter um contato físico. Inclusive esses ensinamentos que eu vou te trazer hoje são parte dessas informações. E o próprio Bashar fala que você não precisa acreditar que ele é um extraterrestre e não precisa pegar nenhuma informação que ele fala como uma verdade absoluta. Ele simplesmente nos dá sugestão, nos incentiva a experimentar e ver o que acontece na nossa vida quando a gente aplica esses conceitos. E aí é interessante você saber, né, que eu já comentei aqui no canal várias vezes, que já foram feitos exames no cérebro do Daryl Anka enquanto ele canalizava o Bashar. E eles perceberam que, de fato, enquanto ele estava nesse estado de canalização, o cérebro dele ia para uma frequência totalmente diferente do que um ser humano fica no estado comum, totalmente alterado, mostrando que ele realmente acessa um estado de transe, ali, um estado
de mudança cerebral bem drástica, assim. Não é uma coisa que a gente vivencia durante o dia, nem quando a gente tá, tipo, super no flow. Então isso ainda não prova, lógico, que ele é um alienígena, mas mostra que tem algo muito diferente acontecendo ali, ao menos. E agora, trazendo brevemente o que eu penso sobre tudo isso, é o seguinte. Eu tenho acompanhado essas transmissões há mais de 8 anos e os conhecimentos que ele trouxe de fato mudaram minha vida. De fato, são práticos e aplicáveis e funcionam. Então trazem resultados reais. Tanto no sentido de melhorar do meu mundo emocional, quanto manifestado coisas diferentes na minha vida mesmo. Então, independente, o primeiro ponto é independente se é um ET ou não, os conhecimentos funcionam. Então isso, tipo, pra mim é o mais relevante. Por isso que eu tô trazendo, inclusive, essas informações pra você poder se beneficiar desses conhecimentos também. Mas, além dos conhecimentos serem reais, eu já tive muitas experiências de contato com seres extraterrestres através de ver naves, através de sonhos lúcidos, através de pessoas próximas minhas contando experiências assim que tiveram, e tem milhares de relatos ao redor do mundo de pessoas que já tiveram experiência, seja com abdução ou contato direto mesmo com seres extraterrestres e multidimensionais. Então eu acredito que ele seja sim um especialista em primeiros contatos e que tudo isso seja real sim. Por mais de que você não precise acreditar, eu só te convido pra escutar tudo isso que eu vou te trazer agora de mente aberta. Então vamos para o primeiro ensinamento. E qual que é o lance aqui, ó? Eu quero deixar bem claro que eu vou estar trazendo com as minhas palavras os entendimentos que eu aprendi com os ensinamentos do Bashar, e que tem muito a ver com a minha vivência também, tá? Então se você quer precisamente o que o Bashar fala, você precisa ver nas transmissões dele. Aqui eu vou estar trazendo a minha forma de entender esses ensinamentos que ele passa. Então o primeiro ensinamento que ficou muito pra mim é que primeiro a gente precisa acessar e despertar dentro de nós a conexão com a energia universal da abundância, para daí a gente querer manifestar dinheiro de uma forma mais próspera. E isso eu vivencio na prática mesmo. Para te contar brevemente assim, já tive até momentos na minha vida onde eu tive que voltar para casa dos meus pais, mesmo enquanto eu estava empreendendo, simplesmente para perceber que estava tudo bem eu estar ali, porque aquilo também era uma forma de abundância. Então, vamos para a definição que o Bashar traz. Abundância é você poder fazer o que você precisa quando você precisa. Isso é abundância. Às vezes a gente fica procurando abundância a partir de coisas externas. A gente fica procurando uma maior manifestação de dinheiro, a gente fica criando a história de que a gente só vai ser abundante quando a gente estiver fazendo todo o dinheiro que a gente precisa na nossa vida, a partir de conta própria. Só nós mesmos estamos fazendo. Só que isso não é real. E aí, o que o Bashar me ajudou a perceber? Que muitas vezes a forma que a gente lida com o dinheiro tem muito mais a ver com o status, ou seja, a gente aprende que a gente tem que ter dinheiro para ter valor. Então a gente associa o dinheiro com o nosso valor e aí fica achando que o fato da gente não ter ou ter faz a gente ser menos ou ser mais, quando na verdade o nosso valor não está associado com o dinheiro. O que eu aprendi também é que o dinheiro pode vir e pode ir, mas a abundância é algo que é uma lei universal constante na nossa vida. E que nem sempre o dinheiro está disponível. A gente precisa reconhecer que tá tudo bem nem sempre o dinheiro está disponível, porque a gente tem acesso à abundância. E aí deixa eu te explicar melhor como que funciona a abundância aqui, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a abundância é uma lei universal. Ou seja, é algo que está no universo já, está embedado, tá na própria estrutura do espaço-tempo, essa característica abundante, essa expressão abundante da consciência. Então, desde que a gente esteja em alinhamento com a nossa bússola interna, que eu vou falar daqui a pouco no vídeo mais sobre, a abundância é uma fonte estável. Então a gente sempre vai ter o que a gente precisa para fazer o que a gente precisa. E essa é a ideia. Então às vezes a gente pode não ter dinheiro, às vezes a gente pode não ter essa fonte específica de abundância, mas se a gente tem um teto para dormir, oportunidades, sincronicidades, alguém nos dando o que a gente precisa na hora que a gente precisa, um presente, ou alguém trocando algo que a gente tem em troca de algo que a gente precisa, tudo isso também são formas de abundância. E se a gente quer realmente estar em alinhamento com o universo, estar em alinhamento com as leis universais, a gente precisa se abrir para esse tipo de abundância aqui, tá? E que daí, no caso, ela está sempre disponível. Então, na minha própria experiência, eu precisei começar a reconhecer que se eu estou seguindo a minha bússola interna, eu sempre tenho abundância, e começar a reconhecer a abundância no dia a dia, e isso começou a me trazer uma calma e uma maior estabilidade. E eu comecei a me permitir a tomar um pouco mais de riscos, por eu perceber que a abundância estava sempre estável. E aí foi nesse momento na minha vida que deu uma virada, onde eu comecei a fazer mais dinheiro do que nunca. Por quê? Não porque eu estou colocando meu senso de abundância no dinheiro, mas porque eu desenvolvi um senso de abundância além do dinheiro, que é um senso de abundância universal, que eu tenho o que eu preciso quando eu preciso, para fazer o que eu preciso. E aí, quando eu desenvolvi esse senso de abundância, e treinei nos meus dias de perceber a realidade dessa forma, aí ficou mais fácil para mim manifestar dinheiro e usar ele daí sim como uma ferramenta para poder impulsionar ainda mais minhas paixões e meu servir no mundo. Segundo ensinamento, o sentido da sua existência não é uma missão, é na verdade você ser você mesma.
Você ser você mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem esse pensamento que tem muito disseminado, né, falando por aí nos meios de espiritualidade e tal, que a gente tem que encontrar nossa missão de alma. O que eu aprendi com o Bashar? Eu aprendi que a nossa missão é, na verdade, expressar mais do que a nossa energia essencial tá aqui para se expressar. Então, a nossa criatividade, a nossa intuição, o nosso serviço para a humanidade, todas essas coisas são, na verdade, expressões naturais do nosso ser, que nem a gente vai ver mais pra frente, que tem a ver quando a gente está seguindo a nossa bússola interna, que é a expressão do nosso ser natural. Então, quer dizer, quando a gente se permite ser nós mesmos e agir nas coisas que a nossa bússola interna chama, a gente naturalmente vai ser nós mesmos. Esse é o propósito da nossa vida, essa, vamos dizer assim, a nossa missão, por mais de que não é exatamente uma missão. Se você parar pra pensar bem, essa ideia de missão, ela nos remete aí a essa coisa de soldado, de guerra, essa coisa bem masculina. Quando na verdade a vida não é tão masculina assim, a vida é um equilíbrio entre o feminino e o masculino. A humanidade que está numa polaridade muito mais masculina do que feminina, e aí por isso a gente sempre coloca esses termos mais masculinos nas interpretações das coisas, inclusive na espiritualidade, achando que a gente tem algum tipo de missão e é um soldado aqui numa campanha. Não. A gente é uma alma eterna que está aqui nesse corpo, nessa experiência, para poder conhecer a si mesma de um novo ponto de vista, para ter certos aprendizados e para poder expressar quem ela verdadeiramente é nesse mundo material aqui. Então pare de buscar uma missão e passe a buscar autenticidade e expressão genuína do seu ser. Então, seguindo nessa linha de ser você mesmo, o terceiro ensinamento que mudou minha vida e que eu aprendi com o Bashar é o entendimento de como entrar em contato com a minha bússola interna. Eu vou explicar agora o que eu entendi disso. O sentido da sua vida é você ser você mesmo. Mas, na nossa infância, igual eu escrevi aqui, na nossa infância, seja através dos nossos pais, ou das pessoas que a gente cresceu, ou na escola, ou na sociedade, a gente vivencia diferentes tipos, pelo menos aqui na Terra, nesse momento que a gente está agora, diferentes tipos de repressões, de crenças que a gente aprende, de certos desamores que a gente vive, de julgamentos. Então, basicamente assim, ó, quando a gente é criança, a gente tem total contato com a nossa bússola interna, que eu já vou falar mais dela, e a gente está sempre seguindo ela, só que na medida que a gente vai seguindo ela, a gente vai sendo repreendido, vai sendo julgado, vai sendo colocado como se fosse errado a gente ser nós mesmos. Por exemplo, então, imagina uma garotinha que ela ama cantar, e aí desde muito cedo ela canta, e é divertido pra ela, e ela cantarola por aí, mas daí os pais estão muito ocupados trabalhando, e até que chega um dia onde o pai dela fala assim: para quieta, garota, pelo amor de Deus, você não cala a boca, você fica me incomodando, não me deixa trabalhar, isso só atrapalha, você não entende? Essa criança que a bússola interna levava ela para uma expressão autêntica, ela então aprende que se ela seguir a bússola interna dela, ela vai sofrer um desamor. Então, isso acontece com todos nós em diferentes situações, em vários momentos. E basicamente, a nossa bússola interna, a gente vai, seguindo ela quando é criança, mas vai dando de cara com essas situações onde nossos pais ou família, que nem eu trouxe, família, sociedade, pessoas que nos criou, whatever, pessoas nos dizem que não é pra ir por esse caminho, que tá errado, e que se a gente for por esse caminho de ser nós mesmos, a gente não vai ser amado, a gente não vai pertencer, não vai ter conexão ou vai perder alguma coisa. E aí, por começar a acreditar nessas crenças, nessas ideias, a gente passa a deixar de lado nossa bússola interna. E aí vai formando esse ego negativo, esse personagem, a gente vai criando basicamente uma armadura para lidar com a vida, né? Que daí a gente vai levando pra nossa adolescência, pra nossa vida adulta, até que chega um ponto onde essa armadura dói demais e a gente percebe que a gente não tá sendo nós mesmos, sente um vazio tão grande que a gente entra numa jornada de começar a buscar de volta essa bússola interna. E aí, o que eu aprendi com o Bashar, tudo isso daqui são aprendizados e ensinamentos e entendimentos que eu fui tendo na minha própria busca, né? Mas o que eu aprendi com o Bashar especificamente, que pra encontrar essa sua bússola interna não é algo difícil, tá? Então, basicamente, o que eu aprendi com o Bashar é que nossa bússola interna é o que a gente chama de entusiasmo, criatividade, intuição, paixão. Essas emoções, segundo o Bashar, são o sinal que o nosso eu superior, o nosso eu maior, a nossa essência, dá para o nosso eu físico mostrando quando quer ir por um caminho ou não. Então a ideia aqui não é só você achar que entendendo isso, você vai, agora estou reconectado totalmente com a minha bússola interna. É um processo para todos nós, porque é um processo da gente se desfazer das nossas crenças negativas. Mas a ideia é que quanto mais você começa a tomar ações na direção dessas energias, então, por exemplo, quando uma coisa te dá entusiasmo e você pode agir nela, você fazer. Quando uma coisa te gera a sensação de criatividade, você pode agir nela, você agir. Quando uma coisa te traz, você intuitivamente sente de ir por um caminho e você pode ir, você ir. E perceba como tem muito a ver com poder ir. Nem sempre a gente sente um chamado de um entusiasmo e consegue fazer. Mas a ideia é que quando você consegue, você vai lá e faz. Porque quando você faz isso, você começa a entrar em maior alinhamento com a tua essência, com o teu eu verdadeiro, começa a expressar mais de quem você verdadeiramente é, ser mais de quem você verdadeiramente
verdadeiramente é e começa a elevar a sua frequência vibracional. E elevando sua frequência vibracional, você se torna uma antena, vamos dizer assim, mais receptiva a frequências de alta vibração, que vão te trazer informações sobre as próximas coisas que você pode fazer, mais inspirações. Então é tipo uma anteninha de rádio, a tua cabeça ela vai acessar os insights até o nível de vibração que você tá. Então quando você age nessas coisas que a tua bússola interna te aponta de agir, você eleva a tua frequência e eleva a tua capacidade de captar ideias, oportunidades, insights de frequências mais elevadas ainda. Então é um processo constante de elevação vibracional. Já o quarto entendimento que eu vou te trazer, e é seguindo nessa linha mesmo, é um entendimento sobre a diferença do nosso eu superior e o nosso eu físico. Então, segundo o Bashar, o nosso ser completo é uma alma, né? Que é uma alma com uma energia infinita. Que nem eu trouxe, nós somos tudo que existe, nós somos o todo, criando uma experiência única aqui nessa realidade física que a gente está vivendo agora, que você está vivendo agora, que eu estou vivendo agora. Aí, a partir dessa energia, desse eu maior, dessa alma, a gente cria essa encarnação física a partir de dois aspectos. O aspecto do eu superior e o aspecto do eu físico. E a ideia aqui é bem simples. O eu físico é esse eguinho que você está vivenciando agora. É esse corpo físico, com pensamentos, essa experiência física que você está vivendo agora, é o teu eu físico. E o teu eu superior, ele já está mais para uma versão sua, um aspecto da tua consciência que não esqueceu tanto quem ela verdadeiramente é e, portanto, ela permanece no plano espiritual, consciente do que a gente chamaria de passado, presente e futuro. Então, enquanto o eu físico é linear, o eu superior, ele é atemporal. Então, o que acontece? Tipo, o plano da nossa alma é que o nosso eu superior, ele emane uma frequência de alta vibração pro nosso eu físico, para que a gente possa, de fato, colocar essa energia espiritual criativa aqui no mundo físico, e aí, a partir disso, a gente cocriar sincronicidades. Esse vídeo também é uma sincronicidade. Todos vocês aqui já vivenciaram essa experiência. A ideia é que a sincronicidade é quando parece que tá tudo conectado. Tipo, parece que tudo na tua vida tem uma grande coincidência confluindo na direção de te mostrar alguma coisa. Parece que tá tudo conectado com você. Por quê? Porque de fato tá. E o nosso eu superior é esse aspecto de inteligência, então tipo um cérebro gigante, oceânico, que consegue direcionar esse eu físico para ter as atitudes, ações, criatividades, serviços para a humanidade, para todos os seres, que vão levar ele para as realidades mais positivas possíveis, onde esse eu físico possa ter uma experiência maior de autenticidade. O eu superior, ele vibra no amor incondicional e ele tá sempre nos emanando essa frequência, mas por conta, que nem eu falei antes, que a gente se desconecta da nossa bússola interna por causa dos traumas e tal, em algum momento da nossa vida a gente acha que seguir nosso entusiasmo não tem nada a ver, não faz sentido. Isso também por causa do paradigma materialista que a gente aprende, que só existe um mundo físico e tal, isso é um tema inteiro para outro vídeo. Mas basicamente a ideia é, todos nós temos essa guiança superior que vai nos dar esse direcionamento. E aí quando ela dá esse direcionamento de entusiasmo, se a gente age no entusiasmo, se a gente age na inspiração que ela nos traz, a gente vai estar mostrando pro eu superior que a gente está disposto a seguir a guiança dele, e aí a partir disso ele vai nos trazer mais energia, mais incentivo ainda, para que a gente possa elevar para níveis ainda mais sutis e específicos de vibração, onde a gente encontra mais de nós mesmos. Então agora eu vou te explicar brevemente como que o Bashar explica que funciona pra gente ser totalmente guiado pelo nosso eu superior na nossa vida física. E antes de eu passar para essa parte, eu quero deixar claro uma coisa. Se você parar pra pensar bem, a nossa sociedade toda, ela meio que nos dá a ideia de que só existe o eu físico. Só existe essa parte. E aí, por conta da gente ter essa ideia coletiva, a gente acha que a gente tem que controlar tudo na nossa vida. Que a gente tem que controlar o quando, o porquê, o como, de todas as coisas que acontecem. Só que a gente não tem essa capacidade. Por isso que todos os seres humanos hoje em dia, praticamente, estão em estado de ansiedade e nervosismo. Por isso que isso é uma grande epidemia da nossa civilização hoje em dia. Estresse crônico. Porque a gente está sobrecarregando o nosso eu físico, ao invés de permitir que a energia do nosso eu superior flua através desse eu físico, através das decisões que a gente toma. Um lugar equilibrado, segundo o Bashar, é que a gente fique 50-50. O Bashar, inclusive, até mesmo fala que quando a gente está tentando agir e controlar as coisas a partir só do eu físico, a gente fica como se fosse uma pessoa incompleta. Porque a nossa personalidade foi feita para ter esses dois aspectos. Esse é o aspecto espiritual e esse é o aspecto mais físico. Então o espiritual ele vai conduzir o físico para tomar escolhas e se expressar, para ir por caminhos sincrônicos, para ir para linhas do tempo mais positivas, enquanto o eu físico vai estar aqui no campo físico para experimentar as coisas. Então o objetivo aqui
desse eu físico nosso é poder ter mais experiências, é poder somar na expansão da nossa alma com mais experiências, para que a nossa alma e o infinito possam se conhecer de mais formas possíveis. Então agora a gente entrou numa parte que é talvez o maior ensinamento do Bashar, que é a resposta que ele dá para a maioria das questões que as pessoas trazem, que é como você ser guiado pelo seu eu superior, como tu seguir um passo a passo que te permite com que você constantemente eleve a tua vibração, se liberte desses condicionamentos sociais, sistemas de crenças, medos, traumas e tudo mais, expanda o teu propósito de expressão autêntica aqui no mundo e cada vez mais sinta que você é você mesmo e sinta emoções mais positivas em geral e torne a sua experiência mais positiva. E ele explica que essa fórmula aqui, esse passo a passo, não é só uma filosofia, mas é a estrutura mecânica de como que a realidade física funciona. Então ele explica que a civilização dele já evoluiu a um ponto de conseguir ver os mecanismos por trás da realidade física e por isso que eles nos dão essa informação para que a gente possa ter vantagem desse fato. E aí ele explica que é o seguinte: para a gente poder ser guiado pelo nosso eu superior e co-criar uma vida mais positiva, a gente primeiro precisa, dentre as opções que a gente tem, dentre as oportunidades que a gente tem disponíveis agora, então isso sempre se aplica no agora, essa fórmula, é você agir na opção que te dá mais entusiasmo entre todas as outras. Então muitas vezes quando eu falo isso para as pessoas pegam e falam: Edu, mas nada me dá entusiasmo, eu não sinto entusiasmo por nada. E aí é muito importante entender que o entusiasmo não precisa ser um grande entusiasmo, não precisa ser tipo, meu Deus, muito empolgado. Você pode estar só um pouquinho mais empolgado em andar por um certo caminho específico do que andar por outro caminho. Então, por exemplo, eu posso ter a opção de ler um livro, assistir um filme e ligar para um amigo. Se ligar para um amigo é um pouquinho mais entusiasmante do que as outras duas opções, isso significa que é o meu eu superior me mostrando para ir por esse caminho que é o caminho mais positivo para mim, dentro de todas as infinitas possibilidades de realidades paralelas que tem disponíveis no agora. Então daí você age nesse entusiasmo, e você age nesse entusiasmo com a sua maior habilidade. Ou seja, você vai fazer isso dando o seu melhor, usando o melhor que você tem na sua capacidade cognitiva e na sua capacidade de tipo skills mesmo, tipo habilidades que você adquiriu ao longo da vida. Então, tipo assim, usa a sua cabeça para fazer aquilo que você tá fazendo, fica presente fazendo aquilo, dá o seu melhor e usa todos os recursos que você tem também em fazer aquilo se for necessário. Então é importante também você dar o seu melhor, porque às vezes não é só agir no nosso entusiasmo, mas é agir com o nosso melhor. E é você fazer tudo isso sem você insistir em expectativas, ou seja, andar nessa direção sem você achar que a forma que as coisas têm que se concretizar é a forma que você pensou que as coisas têm que se concretizar. Então muitas vezes a gente cria uma expectativa sobre o que vai acontecer depois que eu ligar para aquele meu amigo. E tá tudo bem a gente ter expectativas, faz parte, né? As expectativas às vezes elas nos dão até mesmo um entusiasmo de andar para frente. Então não é sobre não ter expectativas, é sobre você não insistir que as coisas têm que acontecer da forma que você pensou, porque você não sabe como as coisas têm que acontecer, porque você é só um eu físico. É o teu eu superior que sabe como as coisas têm que acontecer. Então fica aberto para deixar as coisas fluírem, é basicamente isso. Fica aberto, não tenha resistência, não cultive resistência, porque insistência é igual a resistência. E aí quando você resiste, você basicamente está comprimindo sua energia e impedindo com que essa frequência de alta vibração te atravesse. Sem insistir em expectativas, permanecendo num estado positivo. O que é isso? Independente das situações físicas, externas que acontecem pra você, por mais que possa acontecer alguma coisa, que venha de um lugar negativo de alguém, entenda que a realidade física não tem significado embutido. Você que dá o significado. Então você pode permanecer num estado positivo, entendendo que se você der um significado positivo para o que acontece com você, você vai necessariamente, por definição, ter um resultado positivo daquilo. Nem que seja um aprendizado, um crescimento, uma libertação, um novo discernimento que você vai passar a fazer na sua vida. Mas o ponto é, se você dá um significado negativo, tu só vai ter um resultado negativo da situação. Se você dá um significado positivo, você vai ter um resultado positivo daquilo. Então por que você não daria um significado positivo? Essa é a pergunta. E essa é a quarta parte também. Permaneça positivo, independente do que acontece. E permanecer positivo não é ficar sorrindo, forçando um sorriso, forçando positividade. É você entender que toda situação é neutra e tem como você usar ela positivamente. É mais nesse sentido, usar ela para o teu crescimento. E aí a quinta e última parte da fórmula é você constantemente investigar o teu sistema de crenças negativos. Esse é todo um outro assunto que o Bashar traz bastante, a gente vai falar sobre isso ainda nesse vídeo. Mas basicamente a ideia é que os nossos sistemas de crenças, eles ficam no nosso inconsciente por conta do nosso condicionamento de infância e tal. E aí eles ficam criando resistências, insistências, medos, julgamentos no nosso campo, né? Os próprios pensamentos negativos que a gente tem muitas vezes nos impedem
de estar no nosso maior entusiasmo. Nos impedem de ser esse canal do nosso eu superior, esse canal da nossa paixão, esse canal do nosso entusiasmo. Quanto mais a gente vai agindo no nosso entusiasmo e seguindo a fórmula dessa forma, com a nossa máxima habilidade, sem existir expectativas, permanecendo no positivo independente do que acontece, a nossa frequência vai elevando. E quando a nossa frequência eleva, tudo que é de uma frequência mais baixa do que aquela frequência alta que a gente tá, vai vir para a superfície, para que a gente possa ter consciência de que, putz, eu tava carregando essa crença. Putz, isso daqui tá me puxando pra baixo. Putz, eu tava me julgando por causa disso, por causa que eu aprendi com a minha mãe. Para que daí a gente possa investigar, identificar qual é a crença, perceber que não faz sentido e soltar ela, liberar ela. Então assim, eu já fiz muitos vídeos no canal sobre como fazer essa investigação de crenças, inclusive eu tenho uma mentoria, onde é um acompanhamento muito mais personalizado, muito mais voltado para as necessidades individuais do mentorado, né? Onde eu mesmo faço investigação de crenças pela raiz e tem dado muitos resultados para o mentorado. Se você der uma olhada agora, deve estar aparecendo aí na tela, tem várias pessoas que têm tido muitos resultados, transformado questões emocionais que elas estavam carregando há anos, em poucas sessões, porque a gente faz essa investigação de crenças pela raiz. Então a gente não fica rodeando só numa conversa intelectual, a gente busca no inconsciente da pessoa o que está bloqueando ela de ser a versão dela mais autêntica no mundo. E dar os passos que ela sabe que ela precisa dar, que está se sentindo chamado de dar. Então se você tiver interesse, tem o link aqui para você se aplicar para a mentoria e agendar uma sessão de clareza comigo ou com o meu time. O mecanismo motivacional, então, a ideia é que ele é um entendimento sobre como que não só a mente humana funciona, mas a mente de todos os seres vivos do universo funciona, segundo Bashar. Ele explica que é um mecanismo no qual a gente toma decisões e vai nas direções das coisas que a gente vai na direção. Então isso também se aplica às nossas crenças. Tudo que a gente acredita por causa dessa motivação, do mecanismo motivacional. E a ideia aqui é, todos sempre vão na direção do que parece mais benéfico e todos sempre vão na direção oposta do que parece menos benéfico. Resumidamente, é isso. Então o que isso quer dizer na nossa vida na prática? Isso é muito poderoso porque é inclusive uma das bases do método de investigação de crenças que eu uso, que é você entender que se você carrega crenças de que você não tem valor, de que você não merece ser amado, de que você não consegue criar seus projetos, de que você é especial e por conta de você ser especial você não consegue mudar, coisas desse tipo, você tá acreditando nessas coisas porque de alguma forma aí dentro da tua cachola parece que esse é o caminho mais benéfico de você acreditar. Pode ser porque você acha que isso te protege, pode ser porque você acha que isso te deixa conectado com certas pessoas que te julgam, pode ser por vários motivos. E aí esse é o ponto da investigação de crenças. Então a gente investiga nossas crenças para entender por que a gente acha que ir por um caminho que a gente sabe que é negativo, conscientemente, racionalmente, é positivo. Por que a gente acha que fazer isso é positivo? Que ir por esse caminho é benéfico para nós de alguma forma. Esse é um entendimento para você sair da zona de vitimização da tua vida e entrar de volta no volante. Tá? Sentar de volta no volante. Então, todas as crenças, padrões, ideias negativas que você carrega sobre você mesmo, você carrega porque você acredita em algum nível. Pode ser no nível inconsciente? Pode, mas em algum nível você acredita porque aquilo parece mais benéfico para você. Então você precisa começar a se perguntar qual é o benefício de continuar carregando a procrastinação, de continuar carregando o auto-julgamento, de continuar carregando um padrão que te deixa ansioso, ansiosa, esse tipo de coisa e outras coisas também, seja lá o que tá te bloqueando nesse momento exato da tua vida. Você precisa começar a investigar qual que é o benefício disso, porque se você percebesse com todos os seus sentidos e em todos os níveis do seu ser que não tem benefício nenhum em fazer essas coisas, você simplesmente não faria mais. Você largaria a mão. Você abriria a mão daquilo. Por quê? Porque qual é a lógica de você continuar carregando alguma coisa que não faz sentido? Não tem. Você ia se afastar daquilo. Então se você ainda está carregando coisas negativas, é porque aquilo em algum nível parece que te beneficia, e investigar isso é a investigação de crenças, e é um dos ensinamentos mais poderosos do Bashar também, na minha opinião. Segundo o Bashar também, né, ele também é uma outra fonte que traz isso, a gente está num processo de transição planetária, então a gente está saindo de um certo nível de consciência coletivo sobre diversos assuntos, sobre a vida mesmo, a realidade, o universo, e a gente está transicionando para uma outra época, uma nova era da humanidade mesmo. E esse processo de transição planetária, ele é uma linha do tempo, né? Então não é como se fosse só um planeta, Terra, que está transicionando. Segundo Bashar, existem infinitas realidades paralelas, onde o planeta Terra transiciona. Existem realidades paralelas onde o planeta Terra não transiciona e acontece, catástrofes climáticas, esse tipo de coisa. E várias zonas cinzas entre esse caminho. Mas basicamente a ideia é, cabe sim a cada um de nós tomar certas ações físicas na direção de uma frequência mais positiva, que faz com que nós, pessoalmente, individualmente, transitemos para uma realidade paralela de maior positividade, de transição planetária. Você tem o poder para fazer essa transição planetária, para auxiliar nessa transição planetária, e a forma que você faz isso é através do serviço ativo para a humanidade. Lógico que
Em geral, é através da fórmula do entusiasmo que eu trouxe ali, mas eu tô trazendo uma coisa um pouco mais específica ainda agora, que é tipo assim, não só você seguir teu entusiasmo, mas você seguir teu entusiasmo a serviço da humanidade. Porque essa frequência de estar a serviço é uma frequência muito poderosa. Por quê? Porque no momento que tu se coloca na tua vida a serviço do todo, a serviço do outro, como o universo é um espelho da tua vibração, é um espelho da tua frequência, o que tu coloca pra fora é o que tu recebe de volta. Se tu coloca pra fora energia de serviço, o que você vai receber? Serviço. Então o universo vai começar a entrar ao seu serviço, na medida que tu se coloca a serviço do universo também. Que é uma dica de cocriação poderosíssima, esteja a serviço da humanidade, esteja a serviço do outro. Porque se colocando a serviço, ajudando, contribuindo realmente, a gente acaba cocriando uma vida muito mais facilitada, que a vida vai estar a serviço de nós, basicamente. E aí, nesse sentido, muita gente fala assim, pô, mas minha família e meus amigos e pessoa X, pessoa Y, ela não tá nessa frequência, ela não quer mudar a consciência dela. O que eu faço? Como que eu mudo essa pessoa para que ela também vá para a transição planetária? E a resposta aqui é, você não consegue mudar as pessoas. A única coisa que a gente consegue fazer é dar a oportunidade das pessoas refletirem sobre os pontos de vista atuais dela, as atitudes e escolhas atuais delas, para que elas possam elas mesmas querer mudar. Então a melhor forma que a gente pode fazer isso é ser um exemplo vivo do que a gente acredita que faz mais sentido, do que a gente acredita que é mais positivo, do que a gente quer ver no mundo. E aí, sendo esse exemplo vivo, é a melhor forma de você pelo menos dar uma oportunidade para as pessoas que não mudaram ainda e que talvez tenham resistência a mudar. Você dá uma oportunidade para elas de verem as coisas de uma outra forma e verem que é possível pelo menos ter outro caminho. Agora, se ela vai seguir por esse outro caminho ou não, isso é com ela, não com você. 8. Falando em pessoas, para atrair a sua tribo, então eu sei que muitos de vocês que assistem aqui são pessoas muito loucas, consideradas pelo menos, né? Não que vocês sejam muito loucos, vocês não tão loucos quanto eu, né? Em algum nível. Eu sou bem louco, tesouro. Não tô, não. Será que eu tô? Eu sei que pessoas que nem você, que buscam esse tipo de coisa e que vêm sentindo esse tipo de coisa, têm uma dor em comum, um desafio em comum, que é que as pessoas ao seu redor normalmente, assim, na maioria das vezes, não ressoam com essas coisas também e você acaba se sentindo meio que uma ovelha solitária. E aí, uma coisa que eu aprendi com o Bashar, que fez muito sentido e que tá dentro de tudo isso que a gente tá falando, é que para você atrair sua tribo, você precisa emanar sua frequência de rádio original. Então, você deve saber, já deve ter ouvido falar, que o universo, ele é feito de vibração e frequência, né? Energia, vibração e frequência. Então, basicamente assim, ó, pensa, se você tá na sua casca lá, do personagem, se protegendo das pessoas, na armadura, e vivendo a tua vida a partir da armadura, tu não tá colocando pra fora a tua frequência original de rádio. Tu tá colocando pra fora uma frequência que não é você, meio que uma camuflagem. Então você só vai atrair pessoas que também estão meio que fazendo a mesma coisa, que também estão colocando pra fora essa frequência que não é elas, estão fazendo essa própria camuflagem. Então se você quer atrair pessoas numa mesma frequência que você na tua essência, pessoas que pensam parecido ou que veem as coisas de uma forma parecida, que têm interesses na vida e sonhos parecidos com os seus, você precisa começar a ter coragem de colocar pra fora a tua frequência original. E como que você faz isso? Através, de novo, de agir no teu entusiasmo, agir na tua paixão, tomar ações físicas na direção daquele projeto que está na gaveta, tomar ação física na direção daquela ideia criativa que você tem e ainda não realizou, tomar ação física na direção de estar a serviço da humanidade de uma forma um pouco mais intensa, um pouco mais presente. E você precisa quebrar essa ideia, quebra essa ideia de que para você estar a serviço do universo, da humanidade, você precisa estar pronto e chegar num lugar de completude. Se você tem um pouquinho para dar hoje, se você tem um pouquinho de conhecimento para dar, um pouquinho de ajuda, um pouquinho de serviço, nem que seja físico, para contribuir, já é suficiente para ajudar alguém. Mesmo que você não tenha totalmente resolvido na sua vida. Um ótimo exemplo sou eu aqui mesmo. Eu também tenho minhas questões, humanas, investigo minhas crenças volta e meia, vivencio meus próprios desafios no meu dia a dia. E isso não me impede de estar compartilhando os conhecimentos e os insights que já fizeram sentido pra mim. E que fazem sentido pra mim. Então, se você tem capacidade de ajudar, ajude. Eu sempre dou a metáfora dos fungos para os meus mentorados, quando eles têm essa questão, que eu falo assim, ó, embaixo das raízes das plantas e junto com as plantas, tem a rede micelar, né, a rede dos fungos, que é uma rede, basicamente, que faz com que as plantas estejam conectadas e consigam trocar nutrientes entre elas através dos fungos. É uma interconectividade que as plantas têm. Só que o que acontece? São vários funguinhos ali, são células, pequenas células microscópicas de fungo, que todas elas unidas transportem os nutrientes de uma árvore para outra. Então vamos dizer que elas estão transportando nitrogênio. Imagina se uma célula de fungo pega e fala, ai, mas eu não posso transportar nitrogênio porque eu ainda não tenho cálcio, magnésio, fosfato e vários outros nutrientes aí, preencha com os outros nutrientes que existem. Ele acha que ele tem que ser o super fungão. Imagina esse fungo, esse fungo que acha que ele tem que ser o super fungão resolvidaço, velho. Ele tem todos os nutrientes dele e fala assim, ó, toma. Aí ele dá o nutriente para outro fungo, enquanto ele tem todos.
Tipo, é isso que você tá querendo fazer se você não quer contribuir com a humanidade porque você ainda não tá pronto, não tá pronta. Se tu tem um nitrogêniozinho sobrando, passa pra frente, irmão. Passa pra frente. Porque tem outro fungo e outros planos que precisam. Então, quando você não tá dando teus dons pra humanidade, contribuindo com o que você tem, você tá sendo egoísta, você tá sendo o funguinho segurando ali o negócio, travando o fluxo do valor que pode ser gerado pro mundo. Então para de fazer isso e começa a ajudar da forma que você pode. Por favor, por mim e pelas pessoas que precisam do que você tem pra entregar. É um espaço de arrogância, é um espaço de egoísmo você ficar se segurando. E é um espaço que impede você também de atrair sua tribo e as pessoas que vão ressoar muito mais com a sua verdadeira essência. Nono ensinamento que mudou muito minha vida. Você merece amor e coisas boas e co-criar uma vida positiva só pelo fato de que você existe, independente dos traumas que você viveu na sua infância, dos erros que você cometeu nos passados e das coisas que já aconteceram pra você. Você merece coisas boas só por existir, e eu vou te explicar por quê através dessa metáfora. Esse daqui, imagina agora, que esse daqui é um quadro de arte, tá? Um quadro renomado, assim, ó. Vale 20 milhões de dólares esse quadro aqui. E o nome do quadro é As Quatro Partes. É um quadro renomado. E aí nesse quadro tem um quadrado, tem essa bolinha, tem esse triângulo e tem esse risco torto. Beleza. Então, o quadro, As Quatro Partes, é composto por essas 4 partes. Então, você concorda comigo que esse quadro, se eu pegasse e metesse uma apagada aqui, ou borrasse com uma tinta aqui, ele já não era mais as 4 partes? Ele já não era mais esse quadro que tem esse valor. Então, eu quero que você pense agora que a existência é a mesma coisa. A existência, tudo que existe, todas as coisas, são uma coisa só. Que é tudo que existe, que é Deus, que é o infinito, que é a existência em si. Não tem uma separação da existência com a existência. Tudo a mesma existência, só que diferentes pontos de vista da mesma existência. Inclusive eu, inclusive você. Então, nesse exato momento, você é parte do quadro de A Existência. E esse quadro, A Existência, é composto por você, por mim. E para pensar bem, para esse quadro A Existência ser o quadro A Existência, ele precisa de todos esses personagens, inclusive você. Porque senão a existência não seria. A existência, ela seria a existência, ou seja, seria as 4 partes, menos o negocinho. Ou seja, a existência estaria incompleta. E você quer que a existência fique incompleta? Não. Por isso que você precisa entender que se você é uma parte essencial, inseparável da existência, tirar você seria sabotar a existência inteira. E para a existência, você não tem mais ou menos valor do que nenhuma outra parte. Todas as partes da existência servem para a mesma função, que é fazer com que o todo consiga conhecer a si mesmo de infinitas formas. Todas as partes têm o mesmo valor para o todo, que é um valor infinito. Não tem como tu metrificar o valor de facilitar para que o infinito possa conhecer ele mesmo através de um novo ponto de vista, Todos os pontos de vista contêm o infinito, são o infinito. Só que por um ponto de vista. E você também. Então você carrega esse pertencimento e esse merecimento universal só pelo fato de que tu existe. Eu trouxe a metáfora pra você refletir sobre isso, porque é muito profundo quando tu para pra pensar bem. Faz sentido quando tu para pra pensar bem. Tipo, é real. A única coisa que diz que talvez a gente tenha menos valor do que outra parte da existência é a nossa crença, a nossa ideia. Só que essa ideia é uma ideia que só tá existindo agora por conta que a gente carrega. Mas, tipo, existencialmente, no momento que esse corpo acabar ou a gente largar essa crença, essa não é a realidade universal, entendeu? É só uma realidade enviesada. Essa é uma perspectiva das infinitas perspectivas possíveis. Larga essa perspectiva, ela não te serve. Aceita que tu é parte da existência, tu é Deus, tu é parte do todo e ao mesmo tempo tu também é uma expressão do todo. Você é o todo se expressando como parte do todo. Então você merece tudo de bom. Se você não merecesse existir, você não existiria. Simples. Então você merece existir tanto quanto todo mundo, tem o mesmo valor que todo mundo, que é um valor infinito, e merece coisas boas tanto quanto todo mundo. Então compreenda isso, porque essa é a realidade. Vai continuar sendo a realidade. Agora, tu pode olhar para essa realidade e continuar se julgando e carregando julgamento e tal. E aí essa vai ser a tua realidade por um tempo. Até você decidir largar aquele julgamento. Aí você vai cair em si de novo, na realidade do que já é. Se já vai ser assim de qualquer forma, por que já não largar o julgamento agora e viver a realidade como ela é, em vez de ficar recarregando esse ponto de vista específico, dizendo que você tem algum problema? Pode saber. Eu que atendo bastante pessoas, né, com a mentoria, faço bastante sessões, tanto sessões de clareza gratuitas, quanto sessões para os mentorados mesmo, converso bastante com pessoas. É um bagulho que se repete muito a ideia, para a maioria dos seres humanos, que tem alguma coisa de errado com a gente, tipo, especificamente comigo. Eu, Eduardo, tenho algo de errado comigo. Eu tenho um problema.
Só que, se é um padrão que se repete com todo mundo mesmo, será que é uma questão sua, minha? Ou será que não é uma questão do ser humano? Achar que ele é o dificilzão de resolver. O que, eu não tenho uma cura não. Que eu tenho uma questão muito difícil. Que a minha não dá pra mudar tão fácil, entendeu? Meu, se é tanta gente pensando a mesma coisa, já não é uma verdade. É uma crença que um monte de gente tem ao mesmo tempo. É isso. Tá bom? Esse 10º ensinamento não é uma coisa assim que o Bashar Peg fala, busque sua família de alma, mas foi meio que um entendimento que eu tive escutando os ensinamentos dele. Ao invés de você ficar querendo agradar a sua família de sangue e achar que você tem que, tipo, ficar com eles e não tem saída, ao invés disso, seja você mesmo, esteja aberto para encontrar a sua família de alma. Porque o que acontece? A nossa família de alma, elas vão ser essas almas que têm uma afinidade muito grande com a gente, uma frequência que ressoa muito. E às vezes, você dá um passo de ser autêntica na sua vida, passos mais largos, faz com que às vezes até mesmo descubra que membros da sua família de sangue são pessoas da sua família de alma, mas a relação que você tinha antes com eles não estava ressoando porque você não estava sendo autêntico. Isso aconteceu comigo, inclusive. Mas ao mesmo tempo, na minha transição, na minha história, né? Tipo, teve uma época que a minha relação com a minha família ficou bem estranha, assim, minha família de sangue. Justamente por quando eu estava toda essa busca, tomando escolhas que eram diferentes das convencionais, e indo por um caminho que era diferente do que eles esperavam que eu fosse. Então, na época, eu abri mão. Pensei assim, cara, eu vou ser eu mesmo e vou procurar as pessoas, encontrar as pessoas que são minha família de alma e deixar que elas cheguem até mim, em vez de ficar insistindo de que tenha que ser minha família de sangue. E aí, o que aconteceu foi que eu conheci muitas pessoas incríveis que estão comigo até hoje, e ao mesmo tempo, depois de um tempo, a minha relação com a minha família de sangue melhorou. Eles até mudaram muitas questões da vida deles mesmo, e hoje em dia a gente tem um contato muito mais próximo. Então pode acontecer isso. Só que para acontecer isso, eu precisei estar aberto para a possibilidade de talvez a nossa relação não fosse aprofundar mais nessa vida, entendeu? Talvez a nossa relação fosse tornar uma coisa mais casual às vezes, mas eu me abri pra encontrar pessoas que eu pudesse realmente sentir que eram família. E aí aconteceu tudo isso que eu te contei. Esse foi um grande aprendizado que eu tive. Não insista que a sua família de sangue tem que ser a tua maior sensação de família dessa vida. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja, ou pode ser que não seja por um tempo, e daí você encontre outras pessoas e depois volte a ser, que nem aconteceu comigo. Ou pode ser que você simplesmente encontre pessoas que ressoam tanto com quem você verdadeiramente é, que você sente toda essa sua necessidade de conexão suprida. Só que você só vai encontrar essas pessoas quando você se permitir ser você mesmo, colocar essa sua frequência de rádio original no mundo. Quero aproveitar aqui e vir fazer um adendo nessa parte da família, só pra deixar claro uma coisa assim, pra não incentivar ninguém a fazer nada desequilibrado. Quando eu iniciei na minha jornada de despertar espiritual, também tinha muita arrogância. E teve uma época que eu entrei não só numa de abrir pra possibilidade de encontrar uma família de alma e não aprofundar com a minha família de sangue, eu também rejeitei a minha família de sangue por um tempo, assim, de um jeito negativo. Eu meio que entrei numas de quase que como se fosse vou fugir de casa. Era ainda uma coisa meio adolescente da minha parte. Mas isso aconteceu. E aí, nessa mesma época, eu quebrei meu ombro. Esse ombro esquerdo aqui. Tive que fazer cirurgia e tal. Inclusive, quem me ajudou, né, a me levar pro hospital e me cuidar e tal, minha família. Então, não tô te dizendo pra tu rejeitar a tua família. Presta bastante atenção nisso. Honra a sua família. Até porque o ombro que eu quebrei, depois eu fui ver o significado espiritual lá, tinha a ver com o ombro da integridade, que falava da integridade. Então eu não tava tendo integridade. Então, tipo assim, tem integridade de onde você vem, honre, agradeça por tudo que seus pais e sua família te trouxe, mas simplesmente esteja aberto a novas possibilidades, abrindo um pouco mão da insistência de que tem que ser com eles que você vai se sentir em casa da forma que você sente que você precisa. E que nem eu falei no vídeo. Pode ser que seja, pode ser que por um tempo não seja, e depois seja, ou pode ser que por muito tempo não seja. Mas o lance é só para você se abrir para essa possibilidade, honrando eles, mas se abrir para essa possibilidade. Muitos de nós temos medo de sermos tirados para louco, né? Tipo, tu viu a fulaninha ali que tá falando de espírito na rede social, que tá falando de erva, que tá falando disso, não tá falando daquilo, né? Que tá indo no caminho da espiritualidade, não sei o quê. E aí a gente tem tanto medo de ser tirado para louco, mas, velho, que te tirem para louco. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade tá criando guerra por causa de dinheiro. Tá destruindo a natureza a rodo. A nossa forma de existir aqui nesse planeta não faz sentido, não é sustentável. Então, tipo, tu tá querendo a aprovação de uma galera, acha que é normal, que é tudo certo. A forma que a gente vive aqui no planeta, confia mais no teu taco. Não tá, eu concordo com você, as coisas não estão tudo certo, a forma que o ser humano tá habitando. A gente precisa de alternativas, a gente precisa de mais pessoas loucas fazendo coisas diferentes do normal. Vai, cara, seja você! Ensinamento 11, que mudou muitas coisas pra mim.
é o seguinte: você é capaz de transformar os sofrimentos, desafios, sabe, processões, mesmo sendo muito densos e desafiadores que você já viveu. Porque se você não fosse capaz, você não estaria nessa encarnação física. Se tu topou esse desafio, se tu encarnou aqui com desafios grandes para transformar, o que a maioria de nós fez, em algum nível, nossos desafios são muito grandes, quer dizer que a tua alma se sentia capaz, se sentia preparada para encarar tais tamanhos de desafios. Então, tipo, você não ia pegar um negócio que você não ia dar conta de extrair o aprendizado que você veio extrair. Para de definir que você não consegue se transformar, que você não consegue mudar as coisas, porque lembra, tuas crenças criam a tua realidade. A realidade física é um espelho. Se tu continuar descrevendo que você é incapaz, que você é uma vítima, que você não consegue, você vai continuar travada nesse lugar. Então solta essa ideia, solta essa resistência e começa a definir pra você mesmo que se você não tivesse a capacidade, você não estaria nessa encarnação. Se você tá aqui, quer dizer que você tem a capacidade e se dedica a dar o seu melhor para buscar soluções. E aí formas que você pode buscar soluções, por exemplo, que me ajuda muito, é através do conhecimento mesmo. Então vamos dizer, se o que você vivenciou na sua infância foi uma repressão do teu lado mais feminino, mais artístico, mais expressivo, começa a buscar livros, estudos, experiências, oportunidades que possam te ajudar a abrir isso. Mas uma coisa que eu quero enfatizar aqui, que pelo menos pra mim funcionou muito, né, e daí veja se ressoa, é o estudo, tá, gente? Tipo, cara, tu não tem noção o poder que você tem quando tu coloca a tua cabeça pra pesquisar e estudar sobre algum assunto. E hoje em dia com a inteligência artificial tá mais fácil ainda. Quer entender melhor sobre espiritualidade? Porque a grande questão é que a tua família era muito religiosa e tu aprendeu muitas crenças espirituais negativas. Comece a estudar sobre a história da religião, vertentes espirituais diferentes, sobre esse tipo de coisa, entendeu? Coloca a tua cabeça pra funcionar, porque o conhecimento ele tem a capacidade de te libertar muito, muito. Até hoje eu mesmo estudo diferentes assuntos, desde negócios até terapia, mitologia, etimologia, porque são assuntos que volta e meia me interessam e eu gosto de me aprofundar. Então, tipo, busque o conhecimento, ele realmente tem a capacidade de te libertar. Como já dizia o ET Bilu. 12º aprendizado que mudou tudo pra mim é a compreensão do universo espelho de amor incondicional. Tá? E qual que é a ideia aqui? A ideia é que o Bashar traz é que o universo nos ama tão incondicionalmente, tão incondicionalmente, tão incondicionalmente, que seja lá no que você escolhe acreditar, ele vai vir e te apoiar. E ele vai pegar e falar, sim, é verdade. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Então, em outras palavras, a frequência que tu emana, a crença que tu emana, vai criar as tuas circunstâncias físicas. Então, por exemplo, se você passa a acreditar e contar pra você mesmo a história, eu sou uma vítima, coitadinho de mim, que não consigo mudar nada, e continua emanando isso, o universo vai pegar, olhar pra você e falar assim, ok, você é uma vítima, coitadinho de você, que não consegue mudar nada. Você é uma vítima, coitadinho de você, que não consegue mudar nada. Você é uma E aí ele vai te apresentar circunstâncias que reforçam essa ideia. Então, presta atenção na história que você está contando sobre você mesmo e a sua vida, porque a história que você está contando sobre você mesmo e a sua vida cria suas circunstâncias físicas e vai se reforçar, vai vir te confirmar. Então você quer que a história que você está se contando se confirme? Não! Então conta uma história diferente. Então essa é a ideia do amor incondicional. Ele te ama tanto que ele te apoia no que você quiser criar. E como que você cria as coisas? Através das coisas que você acredita. E aí, uma saída disso é, além de você mudar suas crenças, é você de fato seguir a fórmula, né, de agir no teu entusiasmo e tal que eu falei, porque daí você começa a emanar aqui nas tuas circunstâncias a frequência do teu eu superior. E aí a frequência do teu eu superior vai começar a se cristalizar nas tuas circunstâncias físicas. E aí chega um ponto onde você olha ao teu redor e o que mais tem é a frequência do teu eu superior, para que você possa agir nela, pessoas da mesma vibração que você, onde a tua vida fica basicamente colorida com a frequência do teu eu superior. E essa é a ideia aqui, entendeu? É de você mudar a história que você conta para histórias que você prefere e você vibrar na frequência cada vez mais do teu eu superior através das ações físicas que você toma a serviço da humanidade, dentro do teu entusiasmo, com as suas habilidades, sem existir expectativas, enfim, já pegou a ideia, né? E aqui o 13º ensinamento, que nem eu falei antes, não é uma coisa que o Bashar já falou, ele nunca pegou e falou essas palavras de fato, pelo menos não que eu tenha assistido, mas foi meio que uma conclusão que eu tirei escutando bastante os ensinamentos dele, que é o seguinte: o que te distancia dos teus sonhos, dos teus desejos, seja dinheiro, relacionamento, alguma oportunidade, manifestações mesmo, é muito mais uma distância vibracional, frequencial, de frequência, vibração, do que uma distância física. Então, às vezes, a gente se apega muito ao físico. Ah, eu não consigo ter mais dinheiro por conta que eu tenho que pagar as contas, por conta da situação, circunstâncias que eu tô vivendo e tal, não sei o que, dificuldade, tarará. Sim, isso tudo é real, não é uma questão de invalidar isso, mas entenda que mudando a tua frequência,
tu vai conseguir acessar padrões de pensamento que são diferentes. Você pode estar numa circunstância física, onde você depende de um trabalho que você não gosta para pagar as contas. E daí, se você encara isso com uma frequência de escassez negativa, você não vai conseguir ver saída e você vai possivelmente até mesmo se atolar mais ainda nisso. Mas uma pessoa, e já tem muitos exemplos disso aqui no mundo mesmo, se uma pessoa encara positivamente esse estar nesse trabalho, se ela permite se cultivar a sensação dentro dela mesma de que ela cria a realidade dela, de que ela consegue mudar os desafios dela, e de que é fácil, por exemplo, ela manifestar dinheiro, de que essa transição é fácil e rápida de ser tida, e ela começa a vibrar nessa frequência, automaticamente os padrões de pensamento dela vão começar a trazer soluções, oportunidades, ideias de coisas que ela pode fazer, que às vezes uma dessas coisas que ela faz já vira totalmente o jogo pra ela. E já dá pra ela outra oportunidade, ela tá numa outra condição de vida. Então, busque uma mudança vibracional primeiro. Não só uma mudança física. Busque uma mudança vibracional. E vocês que assistem aqui já devem ter ouvido falar disso, né? Lei da atração e tal. Até a mesma coisa do universo espelhado. Você precisa primeiro mudar a forma que você vibra por dentro para você poder acessar novos padrões de pensamento e novas possibilidades, para poder colapsar essas possibilidades, em outras palavras, né, na tua realidade física, manifestar elas e viver uma vida diferente. Então começa pela vibração. Você mudando a tua vibração, fica muito mais fácil você mudar as tuas circunstâncias, em vez de tentar mudar diretamente as tuas circunstâncias de uma forma física. Então esses foram os 13 ensinamentos do meu mentor alienígena que mudaram tudo pra mim. E se você quiser aprofundar sobre a ideia de crenças de escassez, abundância e como manifestar mais abundância na sua vida, dá uma olhada nesse vídeo aqui.